meus queridos irmãos, o tema desta lição, em verdade, os temas de cada uma dessas lições, né, nessa série de lições do trimestre, você que é professor dos jovens, é um assunto, ou vários assuntos que são desafiantes para nós, não só olharmos para ele, aprendermos dele, mas principalmente ensinarmos, entendendo que na nossa congregação há sentimentos diversos acerca de alguns desses assuntos e precisamos ter uma clareza de entender que a nossa luta não é contra as coisas, as realidades deste mundo, mas uma luta espiritual. Mas ainda sendo uma luta espiritual, nós convivemos com essas realidades humanas, estes movimentos que no passar deste trimestre nós estaremos falando sobre eles, essas ideologias, e eu não tiro nem um pouco a importância de nós termos conversas como essas que nós vamos ter hoje. A minha abordagem talvez seja um pouco diferente de muitos daqueles que estão fazendo o mesmo trabalho, e eu agradeço a Deus porque você veio aqui ouvir esta abordagem. Eu vou diferenciar um pouquinho esta aula, eu vou ler toda a lição primeiro, fazendo algum comentário, e depois que eu terminar, eu vou passar para você este roteiro aqui. Uma das coisas diferentes da minha maneira de ver e abordar este assunto, em 2 de novembro de 2025, com o título A Natureza Imaterial do Ser Humano, no terceiro tópico, eu intitulei A Alma e os Sistemas do Mundo. E nesse tópico, eu botei aqui como extra para você, se você quiser ir lá no YouTube, você pode até abrir o vídeo, colocar já direto embaixo, né, na descrição, tem os tópicos separados, inclusive por subtópicos. Se você quiser escutar este aqui, eu trouxe nesta aula o meu entendimento sobre os sistemas deste mundo, tanto políticos como ideológicos, e o meu ponto de comprovação foi que todos eles são do mundo e não são de Deus. Portanto, baseado nesta conclusão, que eu devotei bastante tempo naquele trimestre para explicar sobre isso, mas como introdução a esta aula, eu quero trazer a minha perspectiva que tanto um lado como o outro, ou seja, lições como essa da lição 2 do materialismo histórico ou marxismo, como lições mais para frente que falam da prosperidade e do triunfalismo, que refletem um lado oposto a este do materialismo histórico, ou seja, estas duas ou três lições ou 4 lições estão contrárias, refletindo dois pensamentos que são opostos um ao outro. Nessa série de lições, vamos ter a oportunidade de estudar os dois sobre a ótica bíblica. E esta é a minha posição, porque o que eu creio é a palavra de Deus, a revelação de Deus, a verdade de Deus. Todo o resto que nós vivemos aqui nessa terra, somos humanos, e humanos depois da queda. Portanto, o pecado, como nós vamos estar estudando aqui, atingiu toda esta nossa realidade. E por isso sofremos, por isso, inclusive, não nos concordamos, por isso temos opiniões diferentes, mas vamos tentar, neste estudo, que eu estou muito feliz de tê-lo com você, aprender alguma coisa aqui. Página número 12, Fundamentos do Materialismo Histórico, Lutas de Classe, é o primeiro subtópico, diz o seguinte: no centro da teoria marxista está a ideia de que a história é essencialmente a história da luta entre classes, opressores e oprimidos. Segundo essa visão, as estruturas sociais, políticas e culturais existem para manter a dominação de uma classe sobre outra, o que supostamente justifica a necessidade de uma revolução que inverta essas posições. A história, portanto, seria apenas um ciclo de conflitos materiais. A cosmovisão cristã, porém, enxerga a história sob outra ótica. O ser humano criado por Deus caiu pelo pecado e necessita de redenção por meio de Cristo. A luta real não é entre classes sociais ou entre carne e sangue, mas espiritualmente falando, sabemos que a luta é entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas, contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O foco exclusivo no conflito de classes obscurece a necessidade da regeneração e reconciliação com Deus, tornando a redenção social mais importante que a salvação eterna. Tenha cuidado para não enxergar o mundo apenas com lentes sociais ou políticas. A verdadeira transformação começa no coração daquele que se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Sem o novo nascimento, não há nova sociedade.
O inimigo busca cegar o nosso entendimento para que não percebamos que o verdadeiro problema do mundo não é econômico, mas espiritual, porque a raiz da injustiça é o pecado. Muito bem, está aí um subtópico comprido, inclusive, mas que eu não encontro nele nenhum problema nas suas definições aqui. Não foi injusto em relação à definição da teoria marxista, a questão dela ser baseada, não é, nesta luta de classes. Esta é a visão, por mais positivos que sejam, não é, os seus defensores nos grandes estágios, inclusive, do marxismo. Nós não vivemos hoje essa tentativa do marxismo primitivo, mais um neomarxismo, se pudéssemos dizer assim. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas na base está realmente este problema econômico, essas diferenças de pessoas que estão muito em cima e outros que estão muito embaixo. E o entendimento era que uma revolução deveria acontecer para que essa injustiça saísse, né, da realidade das pessoas e o mundo pudesse ser um pouco mais justo. No entanto, essa é a explicação política, ideológica de alguém e de muitos que se agregaram a esta ideologia, mas o pastor nos traz, para nós crentes, qual é o nosso entendimento da situação da sociedade. E o que ele explica aqui é que o problema da sociedade não começa na sociedade. E isso é perfeito. E, na verdade, é a maior, se não a única grande resposta que nos ajudaria a entender não só essa lição, como todas daqui para frente. O problema do ser humano chama-se pecado. Tudo o que acontece na sociedade é consequência da nossa realidade como pecadores em um mundo presos no pecado. Esta convivência apartada de Deus é que faz com que a nossa realidade seja essa que nós vivemos hoje. Então, a compreensão do pastor comentarista, e que é 100% bíblica, é que a nossa luta, a nossa investida como crentes, não está nesta dimensão. Claro que nós somos, em parte, participantes de uma realidade social, nós vamos falar um pouco mais disso mais aqui na frente. No entanto, ele quer começar nos entregando algo que é o mais importante mesmo, que o problema da sociedade sendo o pecado, há uma necessidade de quê? De perdão, de reconciliação de Deus com Deus, de regeneração. Então ele termina essa primeira parte dizendo a redenção, tornando a redenção social, né, mais importante do que a salvação eterna. É o que faz o conflito das classes. É o que ele falou aqui, né? Então, o que nós operamos como crentes, biblicamente falando, é que a salvação eterna é mais importante do que as coisas deste mundo. Claro que tudo isso começou por causa do pecado, mas foi por causa da vida eterna. Temos ensinado isso sempre nas nossas aulas, que Jesus veio ao mundo. Jesus não veio ao mundo solucionar o problema social do mundo. Ele veio ao mundo abrir um caminho para que o homem, ao encontrar-se com a salvação, a ser reconciliado com Deus, quando ele deixar este tempo de peregrinação, então ele se encontre numa realidade eterna junto com Deus. E no último parágrafo aqui ele fala sobre o verdadeiro problema do mundo, que é o pecado. Vamos ao segundo tópico. Materialismo dialético. O materialismo dialético propõe que todas as mudanças sociais ocorrem como resultado de contradições internas nos sistemas materiais sem qualquer interferência externa ou divina. Essa teoria nega a possibilidade de intervenção divina e a realidade de princípios morais imutáveis, substituindo-os por um relativismo histórico que legitima qualquer ação em nome da evolução social. Para nós cristãos, isso é inaceitável, pois a história é dirigida por um Deus soberano que estabelece limites morais e julga as ações humanas com justiça. A dialética marxista focada no materialismo, sem a necessidade de uma intervenção divina, é, portanto, incompatível com a doutrina bíblica da providência, a qual prega que Deus dirige a história segundo os seus propósitos e sustenta todas as coisas. Saiba que nada foge do controle do Senhor. Aqui tem alguns pontos que eu gostaria de comentar com você sobre este assunto aqui. É bem verdade que o materialismo histórico, o marxismo original,
que ainda em partes deste mundo é vivido, é acreditado, tal qual a teoria inicial, ela se abstém completamente, nega, você até vai ver umas outras citações aqui, e é muito reconhecido isso, que nega a pessoa de Deus, a existência de Deus, enfim, a alteração ou mover de Deus em qualquer coisa que existe. Se Deus não existe, ele não pode fazer nada, enfim, é por aí. No entanto, a palavra de Deus não só diz que Deus existe, mas que Deus tem as suas determinações, como, por exemplo, o preço do pecado para a humanidade, que por causa deste pecado nós agora sofremos algumas consequências gerais dele, e paralelo às consequências do pecado que você vai encontrar Deus falando com Adão e Eva, lembra a serpente, Adão e Eva lá no Éden, ok? Para além dessas consequências do pecado, Deus não tirou do homem a sua liberdade de escolha, ok? Então o homem tinha liberdade de escolha quando ele estava perfeito, antes do conhecimento experimental do pecado, mas ele pecou e Deus não tirou o direito de escolha dele. Só que agora este homem escolhe já abaixo de uma operação do pecado, ok? Naquela época ele já escolheu, inclusive, pecar contra Deus, um pecado, aquele pecado que começou tudo isso, pelo pecado entrou, não é? Por Adão entrou o pecado no homem, ok? Então, a partir dali, todos nós nascemos biblicamente dentro, com essa natureza pecaminosa, e agora continuamos a tomar decisões. De maneira geral, essa é uma pequena diferença que eu explicaria diferente do que o comentarista nos está colocando aqui. Ele está certíssimo, mas eu adicionaria uma outra verdade aqui. De maneira geral, Deus deixa o ser humano colher aquilo que ele plantou, ou seja, como indivíduos e como sociedades, nós colhemos, nós vivemos aquilo que nós escolhemos. Então, somos pecadores, de maneira geral, a maior parte da sociedade, e dentro da nossa realidade, nós fazemos as nossas escolhas e nós pagamos o preço ou sofremos as consequências para bem ou para mal dessas escolhas. Quem olha para o Antigo Testamento sabe disso, como algumas nações ajudaram, foram positivas de alguma maneira, ou não tão injustas, e outras foram excessivamente injustas, que Deus moveu a sua mão para a punição destas nações em algum tempo da história. Então nós encontramos exemplos onde Deus move a sua mão sobrenatural para interferir na história, mas na maior parte do tempo, o que nós vemos acontecer na história é fruto das nossas decisões humanas, daquilo que nós escolhemos. Agora, Deus tem poder e há um plano maior que, às vezes, lendo como está escrito aqui, eu só não quero deixar este sentimento ficar, que eu sei que não é o sentimento do comentarista. Quando nós lemos que Deus é soberano sobre a história, há uma preocupação na minha mente de nós não estarmos entendendo que não vale as nossas decisões, que não importa em quem eu vote, ou não importa se eu faço bem ou se eu faço mal, que Deus já escolheu tudo, vai ser o que é, enfim, é como se fôssemos somente robôs ou bonecos na mão de Deus. E isto não é bíblico, não é assim que acontece. Volto a dizer, tenho certeza que não é essa a intenção do nosso comentarista aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós, como crentes, e é o que ele está explicando aqui, entendemos que quando Deus quer, em alguns momentos específicos, ele agiu, ele moveu, ele removeu reinos, ele tirou reino da mão de alguém, fez um rei ficar doido e ir para o mato, né? Enfim, coisas que nós lemos na história que são loucura, que são milagres de Deus, mas mostrando que Deus tem poder para tal. E que em alguns momentos ele intervém. E quando nós vivemos os dias de hoje, que nós já estamos olhando e observando o cumprimento das últimas coisas ante a vinda de Jesus, nós entendemos que o caminho desta sociedade vai caminhar determinadas coisas em cumprimento deste caminho que Deus já dispôs que vai acontecer, porque ele conhece o que vai acontecer e muitas dessas coisas ele determinou que assim fosse. No entanto, de maneira geral e no dia a dia, nós continuamos com liberdade de escolha e vivendo as consequências das nossas escolhas. Uma coisa não tira a outra. Deus é único, aleluia, que tem a sabedoria
que é difícil de compreender a sabedoria de Deus. Que na sua soberania ele pode mexer com tudo e mudar tudo, como quem brinca com um jogo de dama ou o que quer que seja, mas ele não faz assim, senão que ele nos deixa em nossa liberdade de escolha, mas em alguns momentos, naquilo que ele determinou que fosse, então ele move sobre a sua intenção. Amém? Visão ateísta é o terceiro subtópico. O materialismo histórico parte de uma base ateísta declarada. Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma ilusão criada para manter os pobres subjugados e satisfeitos com sua condição. Assim, Deus é tratado como uma invenção humana e a fé cristã é vista como um obstáculo ao progresso social. Tal visão não é apenas anticristã, mas explicitamente hostil à revelação bíblica. Esse ateísmo ideológico é hostil à fé cristã, pois despreza o testemunho das Escrituras, que ensina que Deus é Criador, sustentador e Senhor da história. Nunca se envergonhe da sua fé. A nossa esperança não está em revoluções humanas, mas na cruz de Cristo que nos salvou e nos deu uma nova vida. Ninguém pode negar esta palavra de Karl Marx e que, como eu disse, este materialismo histórico, que está bem reiterado aqui em poucas palavras, com certeza, é baseado numa visão materialista da humanidade. Nós vamos daqui a pouco estudar sobre o darwinismo, não é? Então vamos entender cientificamente essa visão, que é uma visão política, mais econômica, mas também científica. E este materialismo é a base, né, junto com este conflito de classes, para esta teoria que ainda está vigente hoje. No entanto, que nós vamos estar, inclusive, estudando aqui, e que talvez você tenha encontrado pessoas dentro da igreja que encontram justificativas, textos bíblicos, e até se propõem a um sistema de governo político ou econômico junto a este pensamento, mas que ao mesmo tempo diz, olha, eu sou cristão, eu estou tirando este entendimento da palavra de Deus. E se isso é possível, nós vamos analisar, porque a verdade para nós não está na ideologia. Nós julgamos as ideologias conforme a revelação de Deus. A verdade que nós queremos como crentes, nós temos e somente nós temos, quem crê na palavra de Deus é quem tem acesso à revelação que Deus deu para nós humanos. Não existe outra revelação de Deus para nós. É essa e nada mais. Agora, eu e você conhecemos e reconhecemos que mesmo pessoas que seguram a mesma Bíblia, algumas vezes não se encontram no mesmo, em algumas coisas não acreditam na mesma coisa. E nós vamos estar vendo isso com um coração muito aberto, mas entendendo que a verdade de Deus ela é única, ela é exclusiva para a nossa vida e é sobre a ótica da palavra de Deus que nós lemos todas as ideologias humanas. Como eu disse no princípio, sendo muito honesta, tanto um lado como o outro lado das ideologias humanas, econômicas e políticas que nós vamos conviver mais ainda forte neste ano de eleições, ambas são deste mundo e Jesus falou uma palavra muito interessante, o meu reino não é deste mundo. Então o evangelho e a visão do reino de Deus verdadeira, bíblica, não, de um reino que está sendo pregado por aí, da bíblica, é diferenciada, ela é para cima dessas que nós estamos vendo e por causa disso a nossa lente para ler essas ideologias deve ser a palavra e a revelação de Deus. E é com este coração que nós, como crentes, temos que nos aproximar para entender, e agradeço a Deus mais uma vez que estamos tendo essa oportunidade aqui. Segundo tópico, a visão bíblica da história e do ser humano. Soberania de Deus é o primeiro subtópico. A narrativa bíblica afirma com clareza que Deus é soberano sobre todas as nações, povos e tempos. Em Atos 17, 26, Paulo declara que Deus estabeleceu os tempos previamente ordenados e os limites das habitações dos homens. Isso significa que a história não é resultado do acaso, nem de forças impessoais, mas está sob a direção sábia e justa do Senhor. Ele levanta reis e os abate, tudo conforme seus desígnios eternos. Eu faço a mesma intervenção que eu fiz da outra vez. Sim, mas também não é só bem assim, ok? E ao pastor colocar o significado deste texto, eu também perguntaria se realmente principalmente
referente a este versículo especialmente, se este versículo está falando sobre isso mesmo que ele assim entendeu. Mas vamos seguir com uma leitura. Volto a dizer, não é que Deus não seja soberano. Deus é soberano. Deus é soberano sobre a história. Deus é soberano sobre tudo e todos e toda a criação. E tudo fora dele foi criado. Simples? Agora, na soberania de Deus, porque ser soberano é ter controle de fazer o que quer. E na hora que quer. Isso é soberania. Ele não tem que pedir licença. Ele não tem que esperar quando ele não quer esperar. Ele pode tudo, isso é soberania. Mas na sua soberania, Deus tomou algumas decisões que às vezes, talvez a gente pensasse que não ia ser, como, por exemplo, deixar o homem com a liberdade de escolha. Deus, na sua soberania, não tirou do homem a liberdade de escolha. Eu vejo isso na Bíblia inteira. Até o fim, no tempo que você partir desta vida aqui, aí acabou a sua oportunidade de escolha. Até então, a oportunidade de escolha está aberta para o ser humano. Essa soberania, seguindo a leitura aqui, contrasta diretamente com o determinismo econômico do materialismo histórico, que nega o envolvimento divino. Isso sim, com certeza. Se não aceita que existe Deus, Deus não interfere em nada. E interpreta os eventos com base apenas nas estruturas sociais. Também uma realidade que é muito fechada, não é? Só por hoje nós já reconhecemos determinadas outras tantas coisas, sabemos que não é só um lado. Sempre o movimento, né, das sociedades tem várias linhas que são afetadas simultaneamente. No entanto, entendemos que esta visão ideológica é mais fechada, pelo menos, neste sentido. O cristão, no entanto, crê que Deus está ativamente presente no mundo, conduzindo a história rumo à consumação em Cristo. O que para o materialismo é luta cega, para o cristão é plano divino. Creia que Deus não está distante, pelo contrário, ele intervém e dirige todas as coisas com propósito. A história do mundo caminha para um desfecho glorioso, a volta de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. Duas coisas aí. Primeiro, seguindo o curso daquilo que nós temos explicado para os irmãos, é que Deus pode e intervém na história, mas não num sentido de cada passo de cada coisa. Aonde eu concordo plenamente é no final, quando ele diz: a história do mundo caminha para um desfecho glorioso. Porque é nesta coisa que Deus disse, nisso eu vou interferir. E ele até diz, quando chegar esse tempo, os sinais serão esses. Por exemplo, então, Deus revelou aqui quando ele interferiu, por que ele interfere, como ele interfere. Então, eu sei como Deus é. Não é porque Deus apareceu a mim, nem porque eu sou adivinha, nem poderes sobrenaturais, não. É porque ele revelou isso por essa palavra. Então eu tenho segurança escriturística, junto ao pastor aqui, de que a história do mundo caminha para um desfecho. Porque foi revelado para nós. E para nós, igreja, o começo, não só para a igreja, mas para o mundo, o começo, o próximo grande evento que marcará uma mudança extraordinária neste mundo vai ser o arrebatamento da igreja. Há várias coisas que estão acontecendo em dias que nós estamos vivendo, revolucionários, diferentes de tudo que nós temos vivido há tantas gerações para trás, em todas as áreas da sociedade, mas tudo isto vai culminar com algo que sim é o projeto soberano de Deus, e é a vinda de Jesus. E o estabelecimento do seu reino eterno. E aí há que haver também, para nosso entendimento bem prático, uma distinção. Porque depois da vinda de Jesus, há um período que a Bíblia chama da ira de Deus sendo derramada sobre essa humanidade. Trata-se da grande tribulação. Logo depois, há uma implementação do reino de Deus aqui na terra. Nós que já fomos ressuscitados e fomos para o céu no período da grande tribulação, os crentes não estarão aqui. Nós que somos salvos, diz o texto, né, de 1 Tessalonicenses, que nós estaremos com o Senhor. Nós subiremos ao ouvir, né, a trombeta tocar. Nós estaremos com o Senhor. Mas quando houver este reino, que são os 1000 anos descritos ali em Apocalipse, nós inclusive estaremos aqui. Então haverá um reino nesta terra, mas que tem tempo contado. Então há este pré-estabelecimento histórico do Senhor sobre a vinda do Senhor, sobre uma grande tribulação, sobre um reino milenar aqui na terra e sobre um reino
eterno, que é por toda a eternidade nos céus para o resto da eternidade. Amém? Que não tem fim. Então, este desfechar da história está proposto, fechado, selado por Deus e revelado para nós. Dignidade e livre-arbítrio. Segundo Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso confere dignidade, responsabilidade moral, capacidade de escolha. Cada pessoa possui valor intrínseco, independente de sua posição econômica ou classe social. O livre-arbítrio é parte dessa dignidade e permite o homem escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra ele. Essa visão é incompatível com o materialismo histórico, que trata o ser humano como produto das estruturas materiais e econômicas. Ele não é livre, mas condicionado. Tal ideia elimina a responsabilidade pessoal e abre caminho para justificativas ideológicas para o pecado e a violência, como se o mal não fosse fruto de um coração corrompido, mas apenas resultado de opressões eternas. Então esse aqui é um ponto interessante, porque não deixa de ser verdadeiro na interpretação que nós vemos aqui, que a luta, dos clamores desta filosofia e ideologia, é que por causa destas injustiças, né, nós não escolhemos este lugar em liberdade, nós somos vítimas. Vítimas, portanto, como ele disse aqui, eu sou condicionado a este posicionamento. E esta palavra, essa colocação de vitimação, é um lugar que nós nos sentimos incomodados com ele. Não nos sentimos bem de entendermos que acontece assim. Às vezes, ao ouvirmos essa palavra e olharmos, dizemos, realmente, olha, eu sou vítima. No entanto, a palavra aqui que nos expressa é o seguinte, é que o que acontece com muitas pessoas ao se verem nessa posição é que dão desculpa para as suas respostas pecaminosas, mesmo dentro de um cristianismo, de um conhecimento de um cristianismo, e põe a culpa neste problema. Porque como nós somos ensinados culturalmente, focados neste grande problema, neste grande conflito, né, neste condicionamento que nós somos vítimas, ninguém é vítima e aceita passivamente, pelo menos na consciência. Às vezes, você não tem como sair daquela posição, mas de maneira geral, na nossa consciência como seres humanos. Se nós nos entendemos como vítima, nós não gostamos e vamos lutar contra essa posição. E ao fazermos isso, as armas, as maneiras e toda uma proposta de como fazê-lo, nós temos visto na prática que a maneira não é conforme a maneira que nós aprendemos no Evangelho. Não só a luta, na verdade, não é a luta do Evangelho, mas a maneira de lutar não é a maneira de lutar do Evangelho. Então, não tem nada a ver com o Evangelho. Vamos deixar por aí esse assunto, tá? Mas que é uma realidade prática, é isso aqui que nós estamos lendo. Solidariedade cristã. A resposta bíblica à injustiça não é a luta armada, nem a revolução violenta, mas o amor ao próximo, a compaixão e a justiça segundo os padrões do reino de Deus. Eu concordo, mas discordo. Eu não gosto de discordar, mas às vezes eu penso um pouquinho diferente. Eu espero que os irmãos tenham paciência e talvez até aproveitem alguma coisa sobre este pensamento. Não é que nós não sejamos chamados ao amor ao próximo, à compaixão e a viver a justiça segundo os padrões bíblicos. Isso é verdade. Mas a resposta bíblica à injustiça, para mim, não é isso. Tá? Quando eu olho para a Bíblia e vejo que houve injustiça, eu vejo na Bíblia inteirinha um Deus que diz, eu não deixo passar. A justiça é minha. O que eu entendo biblicamente é que na hora que nós nos colocamos para fazer justiça, nós estamos tirando Deus daquilo que pertence a Ele. Estamos fazendo justiça com nossas mãos, quando a causa da nossa justiça deve, biblicamente, eu dou a você e a mim o direito, humanamente, de acharmos o que quisermos. O que eu estou propondo para você nessa classe é de alguém que lê, estuda e prima por aprender e conhecer o Deus da Bíblia nos termos dele, não nos meus termos.
Então, o Deus que se apresenta por essa revelação, ele cobra o homem, ele olha para um homem grande como Davi, que tem um relacionamento, eu digo grande porque era um rei, porque era um guerreiro, era um guerreiro que ganhou muita guerra mesmo. Era um guerreiro, aleluia. Ainda assim, você olha a intimidade dele com Deus e quantas vezes ele expressa a confiança, a dependência, quantas vezes ele está em fraqueza apesar da sua fortaleza em algumas áreas da sua vida. E ele, neste momento de fraqueza, ele diz, eu ponho a minha confiança no Senhor. E algumas vezes ele diz, eu consegui fazer isso, eu encontro paz para o meu coração. Eu encontro este tema não só na pessoa de Davi, eu encontro Paulo ensinando, admoestando a igreja a viver uma mesma coisa. E ele deu exemplo na vida dele, de confiança plena no Senhor. Aleluia, deu testemunho. Inclusive passando por tempos de escassez e passando por tempos de abundância, como ele diz em todas essas coisas, eu tenho costume, eu estou treinado, eu sei como é que funciona, aleluia. Ou seja, Deus permite estas coisas. Então a resposta bíblica à injustiça é a justiça de Deus. Então, nem um lado nem o outro deve arregaçar as mangas para fazer justiça com as suas próprias mãos. Irmã, mas... Ok, volto a dizer. Eu tenho escutado neste tempo que tenho ensinado aqui, no canal, algumas pessoas que mostram revolta. E eu não tiro de nós, eu junto com você, o direito de olhar e viver determinadas coisas e não dizer que é revoltante. E há situações que são revoltantes num nível que eu nem sei se você viveu e que eu conheci pessoas que viveram. No entanto, Deus se apresenta para nós, o Deus que nós dizemos que cremos nele, o Deus que enviou a Jesus Cristo. Ele diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Ele nos chama a confiar nele e é uma das maneiras que, biblicamente, mais nós descobrimos se nós somos de Deus. A nossa fidelidade e o nosso relacionamento com Deus é na capacidade de nós confiarmos e entregarmos a justiça na mão de Deus. Amém? Eu acho que é suficiente. Já entendemos bem isso aqui. Jesus ensinou que devemos amar até os inimigos. Perfeito. E que o maior é aquele que serve também. A igreja primitiva vivia a solidariedade cristã de forma prática, compartilhando recursos e cuidando dos necessitados, sem depender da imposição estatal ou de uma ideologia. Perfeito. O fator interessante, nós vamos ler estes textos aqui do nosso roteiro. E eu já faço um parênteses aí. Se você quiser fazer esta aula em 2 partes, você pode acompanhar comigo a parte aqui lida, não é? Eu não fiz 2 vídeos. Nos adultos eu faço 2 vídeos. Aqui nos jovens eu não estou fazendo. Então eu vou falar a parte comentada e logo depois eu vou partir para este roteiro com textos bíblicos. É muito importante. Você não deve ir para a sala de aula sem os textos bíblicos, como professor. Tá? Se você não vai usar o meu recurso, busque da sua parte, leia os que o pastor propôs aqui e ajuste o seu roteiro de aula, porque não seria uma aula bíblica, não seria uma escola bíblica se nós somente usarmos o nosso ensino, por mais baseado na Bíblia que nós possamos ter as nossas vidas. Amém? Então, uma das coisas é essa, que a diferença entre o que é bíblico e o que é ideológico é que um vem da pessoa, não é do coração da pessoa. A gente vai falar mais isso nos textos bíblicos. Essa solidariedade nasce como resultado da regeneração e do novo nascimento e não de lutas de estruturas sociais. Diferente das ideologias que tentam impor a igualdade por meio da coerção, o evangelho transforma corações para agir com generosidade e justiça. A justiça bíblica é fruto da graça e não das lutas de classe. Ela busca reconciliação, não revanche. O mundo precisa ver o amor de Deus em ação através de nós, que a nossa justiça venha do coração regenerado, transformado pelo Espírito Santo e não por imposição ideológica. O cerne aqui para mim é este, é o evangelho, ele transforma corações. Então a generosidade de um crente, olha, nem todo crente é generoso. Não, nem todo crente é generoso. E não deixa de ser crente. Eu chamo a falta de generosidade, com um monte de outras faltas que a gente pode ter, um caminho de crente carnal. Okay? Não vou entrar nos detalhes, muitas vezes eu já ensinei sobre este assunto. Mas, ou seja, vamos colocar na pior das hipóteses que
este crente seja um crente carnal? O crente carnal pode ser que não seja generoso, pode ser que seja ranzinza, pode ser que tenha outros problemas. Qualquer carnalidade que a gente pode ter, eu tenho as minhas, trabalhando para ser mais espiritual, mas confesso que tenho algumas carnalidades. Espero não estar na realidade de ser uma crente carnal, de maneira geral, mas com certeza temos alguma carnalidade. Não estou dizendo de pecado, estou dizendo carnalidade. Não estou dizendo de pecado. No entanto, o evangelho, ele transforma os corações e permite-nos. Essa é a diferença do poder do evangelho de quem nasceu de novo. É que em nós não só há poder para negar o pecado, nós temos poder sobre o pecado. Pelo sangue de Jesus, a gente não está preso, mas não somos mais servos do pecado. Faz sentido? Biblicamente? Ok. Mas a transformação que existe em nós é espiritual. E agora, para coroar essa transformação, o Espírito Santo habita em nós. Então, frutificar generosidade como justiça, como os demais frutos do Espírito, é natural para quem vive, para quem anda em espírito, como diz Paulo aos Gálatas. Agora, quem alimenta a carne vai se tornar mais carnal. Crente, creu, já está no caminho. E quem alimenta mais o espírito vai se tornar mais espiritual e vai dar mais fruto dessas coisas. Aí você vê, como aqui o exemplo da igreja primitiva, estava no ápice de uma vida de crente, não só de novo convertidos, a maioria daquele grupo que estava ali, mas de fresquinho tendo recebido este novo testamento vivenciado pelo poder, pelo recebimento deste investimento do Espírito Santo. Era tudo fresco, novo, sem ter manipulação nem toques do homem, sem ter tido tempo ainda para aqueles que pensam desse jeito ou daquele jeito. Era uma ação do frescor da operação do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, e é isso que nós vemos como prática. Terceiro tópico: consequências práticas e espirituais dessa teoria. Perseguição religiosa. A história moderna oferece inúmeros exemplos dos perigos do materialismo histórico, quando aplicado ao governo. Em países onde o marxismo virou governo, a fé cristã foi tratada como inimiga do Estado. Nesses locais, igrejas foram fechadas, líderes foram presos e mortos, e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Esses regimes trataram a fé cristã como ameaça ao Estado, justamente porque ela prega uma autoridade superior à ideologia do partido. O cristão que se recusa a adorar o Estado ou abraçar o ateísmo oficial torna-se alvo de perseguição. O testemunho da igreja, em meio a esse sofrimento, no entanto, continua sendo um dos maiores sinais do poder e da verdade do Evangelho. Será que vamos dizer que alguém que nos escute se pergunte, mas não há uma facção que entenda determinadas coisas, por exemplo, que aceite essa realidade que na economia tem essas classes sociais mesmo, que existe muita injustiça e etc, etc. Mas que não seja contrária à liberdade religiosa. E nós vemos que hoje em dia há alguns que propõem isto dessa maneira. Inclusive, para preparar este roteiro aqui, eu fiz alguma pesquisa querendo ouvir o que aqueles que são cristãos, mas que creem em parte ou boa parte deste mecanismo político-econômico aqui, como eles defendem pela Bíblia. Eu preciso saber. É importante eu reconhecer. E aí eu vou à Bíblia e vou ver se é bem assim que é a coisa na palavra de Deus, tá? Então, será que nós não temos direito de nos questionar? Claro que temos direito de nos questionar. E vamos à palavra de Deus para encontrar a resposta de Deus. É bem simples assim. Amém? Agora, não vamos querendo escutar o que a gente quer escutar, nem de um lado nem do outro. Vamos escutar o que Deus nos manda fazer. Então, há historicamente evidência de perseguição nos países que aceitaram o marxismo histórico, o materialismo histórico? Sim, há. Há diferença de país, perseguição para tempo, há diferença. Mas é comum a perseguição. E como nós já estudamos, que também não se pode ser negado, de maneira geral, esta filosofia vem com a ausência de crer em Deus completamente. Fracasso utópico. O materialismo histórico promete uma sociedade utópica, sem classes, sem desigualdade e com justiça plena. Contudo, a experiência mostra que eles falharam nessas promessas, causando sofrimento e injustiça,
resultando em governos autoritários, concentração de poder, pobreza generalizada e perda de liberdades fundamentais. A utopia prometida se tornou pesadelo para milhões. A minha resposta, pesando justamente, historicamente, primeiro até podia, porque alguém me questionou isso numa aula, irmão. A pessoa me questionou nem colocando a sua posição. O questionar deste irmão, uma certa vez, foi dizer, olha, professora, não tome lados políticos. E eu não reconheço que eu tomei, porque geralmente eu não tomo. Não é que eu não vote para um lado ou para o outro, esse é direito meu. Mas a minha defesa não é política nem para um lado nem para o outro. Agora, eu defendo a palavra de Deus, a revelação de Deus. É por ela que eu vivo. E é baseada no meu entendimento dela que eu voto. E essa tem que ser a mesma verdade para você. Mas a colocação do irmão, que eu já não me lembro mais de detalhes, me levou a ser justa 100% com relação a essa colocação do fracasso. Talvez por aqueles que eu escute, me soa razoável que realmente fracassou. Mas eu comecei a questionar, primeiro quem quer questionar, primeiro pergunta, o que significa fracasso? Não, com certeza não é desaparecer, porque ele não desapareceu, esse sistema não desapareceu. Então esse não é fracasso. Como o comentarista coloca para nós, a visão de fracasso dele é a questão de que não pôde cumprir o que prometeu. É verdade. É verdade. Mas eu pergunto, não há outros sistemas paralelos ou contrários que sejam, em parte ou também totalmente utópicos? Que prometam coisas que não cumprem? Sim, há com certeza. Então, neste tocante, eu volto aonde eu comecei num estudo antigo que eu já tinha feito. Nenhum sistema do homem, nenhum sistema que nós criamos com a melhor das intenções, vamos colocar aqui as melhores das intenções, tá bom? Vamos colocar a melhor das intenções, tá? Nenhum sistema com as melhores das intenções, por causa da realidade do homem como pecador, ele não pode ser bom, ele não pode ser perfeito. E estes sistemas, irmãos, que nós estamos falando, é do mundo. É do mundo, é da vida na sociedade. Não se confunda que às vezes alguém fala de sistema eclesiástico. Não. E eu não chamo de sistema eclesiástico. Existe? Existe. Esse é outro assunto. Mas nesta lição eu quero chamar a Igreja de Jesus Cristo, que reflete a revelação de Deus e os sistemas do mundo, quaisquer que sejam. Nós estamos falando de maneira geral aqui, grotescamente, de dois, mas existem mais. E bem estruturados nas suas ideologias, ok? Então, fracassou por um lado. Mas, como eu disse, exterminado não foi. Nós vemos sociedades, eu vou te levar um pouquinho na frente aqui, eu vou desafiar o entendimento e talvez algumas pessoas vão dizer, essa irmã é meio louca. Você que a irmã é do outro lado, irmã? Depende do lado que você tá. Eu posso ser do outro, não estou querendo ser de lado nenhum. Essa é a minha maior alegria. É que a minha verdade que eu quero para a minha vida, que eu quero compartilhar todos os dias da minha vida, seja a verdade de Deus e nada mais. E o reino de Deus não é deste mundo. Pronto, começa por aí, tá? Mas, não só existem países como a China, que vivem uma realidade semelhante, que vendeu para os seus cidadãos esta utopia e não entregou tudo, com certeza, talvez eles até possam dizer ainda, mas que também não estão vivendo a mesma realidade que alguns outros países que eu não quero nomear aqui, porque quanto mais países a gente nomeia, mais a gente se mete em problema, né? Vamos dizer, irmã, tal. Mas, enfim, outras situações, eu não estou nem falando do nosso país, por favor. Já pensei, nessa hora eu pensei em outro país. Então, há uma situação hoje emergente dentro dessa ideologia que não é tão, entre aspas, fracassada assim, pelo menos de maneira geral. Há sofrimento? Há. Mas também me pergunto do mesmo jeito, para ser justo, irmão. Não há sofrimento em outros sistemas? Há sofrimento. É pouco? É muito menor? Talvez, mas eu não posso dar certeza. E não quero entrar nesse mérito. Estamos me entendendo aqui, por favor? Vou te dar mais uma visão aí na frente. Nós estamos caminhando, você vai escutar isso de mim e alguns de vocês vão dizer, a irmã tá louca. E eu vou dizer, em 5 anos você volta aqui para me dizer se eu tô louca, ok?
Nós estamos caminhando por aquilo que nós falamos no começo, no meio da lição aqui, que Deus determinou algumas coisas para o futuro que tem que acontecer. Uma delas é um governo mundial que vai entrar em ação, né? Um pouco imediatamente antes ou imediatamente depois ao arrebatamento da igreja, mas que há um preparativo para ele. E quem conhece e lida com essas coisas da geopolítica e etc., e coisas da economia, sabe que esta preparação está a passos largos para um gerenciamento por um grupo mais mundial sobre todo o mundo. Inclusive a robótica vai fazer com que em algum pouco tempo as pessoas não vão precisar trabalhar, muitas pessoas vão receber dinheiro em suas casas, e tem alguns que estão dizendo, oh meu Deus, será que isso é verdade? Se for, eu estou gostando desse assunto, né? E outros se apavoram. Enfim, não é nem para um lado nem para o outro. Nós temos que confiar no Senhor e olhar para a palavra de Deus. Mas olhando para o mundo que nós estamos vendo aqui que vai acontecer, e alguém pergunta, será? Mas será? A China já é um exemplo do começo desta realidade. E eu acredito que em 5 anos nós já estejamos vendo isso nos países chamados de primeiro mundo, que seja. E mais para frente essa realidade vai se tornar uma realidade mundial. Volto a dizer que neste processo de preparação para o governo mundial, a esperança da igreja não é o salário, não é a China, não são os robôs, não é o governo da Europa, nada disso. A esperança é o que nós cantamos historicamente. O que você cantava se aqui cantamos ainda hoje estes hinos? Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Porque neste meio tempo deste assunto engajar, e eu falei só dos assuntos do robô, do dinheiro, etc., mas este processo econômico e político, ele é muito maior do que essas pequenas coisas que a gente fala, assim, chama a atenção da gente, né? Mas há uma máquina, um motor de sistema que é mais parecido com este sistema que nós dizemos que faliu do que com outro. Então a utopia vai dar certo. Não estou dizendo nada disso, porque o meu problema não é o que dê certo ou o que deixe de deixar, irmãos. Pelo amor de Deus. Tá vendo aí? Quando nós entendemos que Deus direciona em alguns momentos, e este é um dos momentos, para o finalizar ou desfechar da história da humanidade, há este caminho e nós estamos vendo a cada dia com os nossos olhos, eles chegando a passos largos. Alguns de nós, por ter acesso a mais informações, vê mais, outros menos, mas o fato é que cedo ou tarde todos nós chegaremos a ver. Ok? Então a igreja tem uma visão única, irmão, e deve ter única. Não é de melhorar o mundo, não é de lutar pelo mundo, não é de parar de trabalhar, como disse Paulo, não, até o último dia você vai trabalhar. Mas é trabalhar esperando a vinda do Senhor, é acompanhar as coisas estando preparado para não ficar para a vinda do Senhor. Amém? Agora, em relação ao mundo, aí a gente continua questionando aqui. Só que isso aqui, irmão, é do mundo. Tanto um lado como o outro é do mundo. E tudo vai ficar. Eu espero em Deus que eu e você, e tenho certeza que será assim, glória a Jesus, estaremos com o Senhor em breve. Aleluia. Então, houve pesadelo por milhões? Sim, sim. Isso acontece porque as raízes da injustiça não estão apenas nas estruturas econômicas, mas no coração humano, perfeitamente. Toda sorte de injustiça começa... na outra aula, né, aqui dos adultos, a gente está falando sobre o sobrinho de Abraão, que foi injusto com o tio. Foi injusto, irmãos, foi injusto. Acontece na nossa família, injustiça. Acontece numa comunidade humana, numa escola, num trabalho, na igreja. Acontece numa sociedade. Acontece, mas é parte do mundo pecador, irmãos. É isso que nós estamos aprendendo. Será que isso não é o beabá da palavra de Deus? Então, o nosso comentarista não está errado, não, está certíssimo. Começa o problema nosso é no nosso coração, é onde está o pecado. Ao ignorar o pecado original e confiar na bondade natural do homem, essa é a grande tese. Essa é a grande tese de muitas filosofias, e tem mais, eu vou ainda empurrar um pouquinho mais aí, talvez você não saiba. A tese desta bondade intrínseca dos homens não está só em determinadas áreas filosóficas como ela, mas em áreas espiritualistas, em outras religiões, portanto, e que já tem se infiltrado no cristianismo também. Eu que tenho estudado determinadas vertentes do cristianismo,
que aceitam isso como verdade absoluta. Não aceitam o homem ter nascido pecador como nós entendemos claramente pela Bíblia Sagrada. Mas aceitam isso aqui, na bondade natural do homem. O humanismo é baseado nisso. O humanismo é baseado nisso. Eu tenho um livro aqui, eu acho que eu tirei dessa prateleira para outra. Mas que fala um cristianismo sem Deus. O cristianismo como é que é? A religião, alguma coisa do humanismo. Mas o cristianismo sem Deus. Aí. E é um pastor que escreveu o livro. Chocante o que você escuta. E ele não está sozinho. Ele foi uma pessoa forte, mas eu vejo este pensamento dele misturado, irmão, e aparecendo para todo lado. Eu sei que é forte nós escutarmos isso, mas é importante nós entendermos. Para nós cairmos na real, que o que Jesus falou, irmão. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, você quer fazer um favor para sua alma? A você como crente, tire a cabeça deste mundo. Eu sei que tem muito crente dizendo, né? Vamos batalhar, vamos ganhar, vamos vencer. Cada lado tá, eita, é agora. E Deus diz, o meu reino não é deste mundo. E nós estamos com dias contados, escute. Pode escutar, com todo o coração. Dias contados nessa terra. Como é que você vai gastar os seus últimos dias? Então, ignorar o pecado original e confiar na bondade natural do homem, essas ideologias constroem sistemas instáveis e perigosos. O evangelho, ao reconhecer o pecado e oferecer redenção, oferece uma esperança mais realista e duradoura. Só o evangelho de Jesus pode verdadeiramente transformar. Terceiro subtópico e último da lição. Testemunho da igreja. O mundo está em crise, mas a igreja continua sendo o sal da terra e a luz do mundo. Em contraste com os sistemas que falharam, a igreja permanece como um farol em meio à escuridão. Mesmo perseguida, ela continua firme, proclamando a verdade e vivendo a fé com coragem. O poder da igreja não está nas armas humanas, nem no domínio político, mas na cruz de Cristo que salva, transforma e liberta. A igreja testemunha que a verdadeira justiça é fruto da reconciliação com Deus, não de imposições humanas. Ela ensina que a paz começa no coração regenerado e que o amor ao próximo é mais eficaz do que o ódio de classes. O testemunho cristão, portanto, é um desafio a todas as ideologias que prometem salvação sem Deus. Você faz parte da igreja do Deus vivo, por isso, viva com ousadia, ame com verdade, proclame o evangelho com coragem. Está perfeito. O testemunho da igreja, ele é sal e luz do mundo. Mas quando eu vejo o entendimento de luz do mundo, eu não posso fugir de quando a luz veio ao mundo. É João, que no seu evangelho escreve sobre isso, ele estava se referindo a Jesus. E neste contexto ele diz, e o mundo não a recebeu, o mundo não gostou da luz. Por quê? Porque a luz mostrava o pecado. Diz o texto claramente, porque as suas obras eram más, então eles preferiram as trevas do que a luz. Então nós somos a luz porque nós refletimos a verdade de Cristo e a verdade de Cristo incomoda, ok? Então eu quero nos lembrar que o testemunho da igreja não é só uma piedade religiosa, que é bonita, é cristã, deve ser fruto de um coração transformado, mas não é ela que é a luz. É um cuidado sensível, sutil, mas que espiritualmente faz toda a diferença. Então tem que nascer de novo para ser luz. E tem que falar e viver o evangelho bíblico, porque ele é o único que é poder de Deus. Todos os outros evangelhos de justiça social, e teria um monte de nome aqui. Para ser sincero, dar nome não muda nada. Tudo que não é o bíblico, pronto. Tá. Todos estes evangelhos não são luz, são piedosos, têm as suas ideologias, são levados por muitos cristãos, mas não são o evangelho de Cristo. Então, cuidemos do testemunho da igreja, ou seja, da nossa vida diante de Deus, para estarmos santos, e do testemunho que a igreja traz ao mundo. O testemunho que a igreja traz do mundo, que Jesus mandou, não sei se você se lembra em Atos 1 e 8, eles vão ser revestidos de poder para quê? Para quê? Para ser-me testemunha. Nós somos testemunhas de Cristo, do que Cristo fez. E Cristo veio perdoar o pecado. Então, mensagem de Cristo sem mensagem de pecado? Amém? E quando você diz, mas eu aprendi que eu tenho que dar o meu testemunho, que eu fui transformado. Muito bem, muito bem.
Qual foi a transformação da minha e da sua vida? Não foi porque nós fomos perdoados e agora transformados e saímos do pecado, nós já não estamos mais naquela vida, com aquelas palavras, com aquelas companhias, com aquele pensamento, com aquela ideologia, agora nós pertencemos e aceitamos a revelação de Deus como uma autoridade na nossa vida, essa é a verdade. Penso que terminei com a revista, qualquer dúvida fica à vontade. Por falar em dúvida, a minha ideia é que eu tenho ainda 2 viagens antes de poder colocar essa ideia em ação, mas se você quiser participar da gravação dessa aula aqui ao vivo, tá? Eu estou pensando em fazer pelo Zoom com um grupo, vamos começar com 20 pessoas, no sábado de manhã. O único probleminha é que não pode ser no sábado antes da lição ser ensinada. Tem que ser no sábado anterior. Portanto, você vai aprender a lição comigo ao vivo no sábado. Aí no domingo você vai dar a lição passada, mas já vai ter participado dessa aula aqui para o domingo seguinte. Eu não tenho como fazer diferente, porque em algum dia da semana é sempre mais complicado para os irmãos e também para mim. Então, se você tiver interesse, no site profmanuelabarros.com, contato, ou vai lá naquele quadrinho de cima que diz contato, coloca sua informação, seu telefone, seu e-mail e escreva lá, quero participar da classe dos jovens ao vivo pelo Zoom, ou põe só ao vivo pelo Zoom, quero dos jovens, qualquer coisa que tenha jovens e ao vivo, pronto, eu já sei que você quer. As 20 primeiras pessoas serão contactadas para que nós possamos já tratar deste assunto em breve. Vamos ao nosso roteiro, se você tiver que parar, tiver que voltar outra hora, fica à vontade, mas eu espero que volte, porque essa é a parte bíblica, tá? Mas se você aguenta continuar, vamos então. As razões, a falácia do materialismo histórico, eu dividi em 3 tópicos. As razões que nos atraem ao materialismo histórico, os problemas fundamentais do materialismo histórico, as diferenças entre o evangelho bíblico e o materialismo histórico. Tópico primeiro, então, as razões que nos atraem ao materialismo histórico. 3 subtópicos: justiça social, sociedades em classes, redenção social, sociedade ética, evolução social, sociedade perfeita. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Nós encontramos pessoas dentro do mundo evangélico que são crentes, que carregam a sua Bíblia, que amam a Jesus, que vão para as igrejas e dizem, olha, claro que eu não aceito o ateísmo, mas fundamentalmente o que essas pessoas falam é verdade. Há injustiça e eu quero estar do lado desse, porque do outro lado que eu estou vendo, para ser sincero, eu vejo mais injustiça. Vamos fazer um cenário assim. Então, neste contexto, eu parei para pensar quais são as 3 coisas que são, aos olhos de um crente, atrativas nesse sistema. Claro que nenhum deles vai dizer determinados tipos de pecados que são por eles aceitos e que a gente, como crente, diz, não, disso eu não tomo parte, ou o próprio ateísmo e coisas desse tipo. Mas a justiça social é uma delas. Uma sociedade sem classes ou com menos diferenças econômicas de uma classe para outra é um sonho que, se houver alguém que possa trazer como realidade no nosso entendimento humano, tá? Eu estou fazendo um entendimento humano aqui, estou falando de coisa espiritual, não. Nós ficaremos felizes. Vamos à Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 28, o texto diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que isso está dizendo? Não tem diferenças, né? Não deve haver nem diferença por causa de raças ou religiões, ou ser servo e livre, na época tinha essa questão de ser escravos, né? Ou homem ou mulher. Todos são um. A única coisa que eu trago à nossa lembrança, apesar deste texto talvez ser algum que alguém possa dizer, olha, para Deus não há essas diferenças, nós temos que somente tomar o cuidado, o entendimento deste texto, que não está falando para o mundo. Está falando nós que somos um em Cristo Jesus. Ou seja, dentro do corpo de Cristo Jesus da igreja, não deve haver essas distinções. Aí sim, ok? Mas, volto a dizer, alguns de nós, imbuídos neste sentimento de igualdade, podemos transferir isso para fora. Na verdade, não podemos, mas estou falando aqui com todo o coração que alguém pode, juntando essas 2 coisas, se atrair a este caminho. Colossenses 3:11 é semelhante, que diz o seguinte: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo, veja aí que o contexto da igreja também é tudo em todos, tá? Então, a justiça social colocada na Bíblia, dentro das sociedades, das comunidades, já são de Deus. Tanto o povo de Israel era chamado, porque Deus é justo e chamava, a sua lei é justa e chamava o povo a permanecer em justiça,
Mas a igreja, sem dúvida alguma, onde o Espírito Santo deve habitar em cada um de nós, não deve haver essas distinções. Então, a única diferença aí que eu digo, eu entendo quem se atrai pela justiça social, por esta igualdade, por possibilidade nesse sentido. No entanto, quando a Bíblia fala dela, nós tenhamos o cuidado de não usar erroneamente, porque ela está falando dentro do contexto, nestes dois casos aqui da igreja. Redenção social, uma sociedade ética. Isso aqui tem mais a ver com aquilo que eu falei agora, há pouco tempo, né? Quem viu a primeira parte está seguindo aqui comigo. É de um evangelho humanista, onde a ética vem da bondade natural do ser humano. Esta crença de que nós podemos pecar, mas que lá no fundo todo ser humano, né, tem essa coisa boa. A Bíblia nos diz o contrário. Nós todos nascemos no pecado, distanciados de Deus, e somente nos arrependendo e crendo em Jesus Cristo nós podemos ser transformados. Mas o sentimento deste pensamento, principalmente, volto a dizer, por pessoas que estão dentro de um cristianismo, é de uma redenção social. E este vocabulário é bem interessante, que alguns movimentos mais recentes aí, quando eu digo recentes, 60 anos, 80 anos de existência, desde o mundo acadêmico até as ruas, mas de tratar de uma redenção feita, inclusive, pelos próprios crentes, ou seja, nós somos partes do processo redentivo de Cristo. Isso, irmão, honestamente, é heresia. Quem planejou a redenção foi o Pai. Quem executou e pagou o preço pela redenção, comprar a nós de volta, foi Jesus Cristo. E o selo dessa redenção é do Espírito Santo. Isso é básico bíblico, tá? Mas, ao mesmo tempo, volto a dizer, o pensamento destas pessoas e dessas vertentes dentro do cristianismo, e não é só uma não é só uma não, são várias. Elas pensam diferente entre si, mas tem pontos em comuns, e um desses é esse aqui. É formular uma sociedade mais ética, mais justa, mais cristianizada. Então, todo esse sentimento de transformar o mundo, porque se nós, né, tivermos mais e etc., essa cristianização do mundo caminha junto com isso aí da redenção social, e quem estuda isso sabe que essas coisas estão muito... Mas para nós, o povo, nós queremos o que é ético, queremos uma sociedade melhor, mas cuidado, por trás deste pensamento, né, há, como eu estou dizendo, alguns fundamentos que estão distantes de Deus e da palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 32 a 37 é um texto válido como base para este desejo do crente. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Uma leitura longa, mas que com um versículo só. E é muito válido alguém ler a Bíblia e dizer, olha, está aqui uma sociedade exemplar. Se nós, como cristãos, né, vivermos isso, volto a dizer, só vejo na Bíblia neste contexto, nesta origem da igreja, no entanto, não está errado. É assim que Deus criou para ser. Mas tomemos cuidado de perceber que é a igreja. Estes só vivem isso exatamente porque estão em Cristo. Quando diziam que eles estavam unidos, no outro texto do capítulo 2 diz, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pão e nas orações, ou seja, numa vida ativa e espiritual. Mas o segundo ponto interessante nós notarmos aí é que dentro da sociedade do evangelho bíblico, as doações eram voluntárias. É uma palavra que o pastor não chamou a atenção dela. Não sei se você se lembra, mas se você quiser voltar lá. E é bíblico. Cada um voluntariamente trazia e depositava, para que não houvesse necessitados entre outros. O que eu confesso aos irmãos, eu pergunto, quem de nós é crente suficiente para isso? Eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim e de você. Entendo demais, a gente nunca acha que tem demais. Quem acha que tem demais?
a gente estaria disposto a compartilhar com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Tá difícil achar crente como isso hoje. Mas o que eu quero que ainda assim nós olhemos, esta realidade é um chamado de Deus, da Bíblia, do Espírito de Deus, aos nossos corações como crentes. E apesar de nós sermos, vamos colocar aqui bem honestamente, meio que incapazes de fazer isso, eu tenho certeza que você tem experiência como eu tive. Qual é? É que no momento que alguém chega do seu lado, que é irmão seu em Cristo, que você sabe da necessidade dele ou dela, em algum momento, Deus falou ao seu coração, comoveu o seu coração pelo menos, se não falou abertamente, mas comoveu, e que você teve que entrar financeiramente, você tirou do que é seu e deu a essa pessoa. Eu não estou falando dos que pediram, dos que deram calote, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de momentos que eu e você possamos ter tido experiências como essa. E algumas vezes seja para pessoas, seja para determinados projetos da igreja, principalmente na obra missionária e etc., nós abrimos o nosso coração e demos voluntariamente, como a Bíblia mostra outros tantos irmãos que fizeram assim. Então nós não estamos tão mal assim, né, irmão? Amém? Ai. Vamos lá, então. A redenção social, a sociedade ética é aquilo que nós desejamos, mas não é bem assim, biblicamente, tomemos cuidado de que seja voluntário. Evolução social, e no governo não é voluntário, né, irmão? Imposto a gente paga porque é o jeito, e essa coisa da sociedade, até Jesus disse que funciona assim mesmo. Eu até me lembrei agora que quando o povo de Israel quis reino humano sobre eles, eles dizem, nós queremos um rei como as demais nações. Deus, por boca do profeta, disse, fala que tudo bem, isso é o que vocês querem, eu vou deixar, mas que vocês saibam que o costume do rei é esse. Ou seja, Deus estava dizendo para eles como é a vida tendo um sistema humano sobre eles. Pronto, e foi o que eles escolheram. E Deus permitiu. Tá aí a prova bíblica daquilo que eu tenho falado desde o princípio dessa lição. Evolução social até uma sociedade perfeita. Este é o sentimento que marca esta ideologia, é lutar para que isso aconteça, e há um processo idealizado pelo primeiro, que é o Karl Marx, né, deste processo de aperfeiçoamento da sociedade até chegar a este nível. E nós percebemos que, como entre eles mesmos que praticam essa ideologia, viram que em algumas áreas isso foi falho ou incompleto ou o que seja, então eu pesquisei sobre isso, porque eu já tinha ouvido falar, mas quis ter o nome mais pronto aqui no meu papel e para você. Você pode baixar isso aqui, viu, à vontade, e imprimir se você quiser. Um link está aqui na descrição do vídeo, fique à vontade. Então há o que chamamos de neomarxismo, ou seja, novas escolas de pensamentos baseadas no marxismo, mas que vão ajustar o que não deu certo, ajustar para as mudanças da sociedade, e agora estão aplicando dessa maneira ajustada. Uma delas é a escola de Frankfurt, que entende que esta revolução já não vai mais acontecer, não vai ser uma revolução econômica, mas uma revolução cultural. É muito mais a outras escolas, eu não vou falar aqui porque não é um estudo sobre isso, é um estudo sobre a palavra de Deus, amém, irmãos? Mas este maneira de pensamento, eu acho que é o mais próximo daquilo que está atuando na nossa sociedade. O que nós, como jovens, adolescentes, no meio escolar, no meio universitário vivemos, é uma tentativa de que a cultura, não é, creia nestas possibilidades e, portanto, abrace essa teoria como sendo a salvação para a sua realidade, a sua necessidade. Agora, eu quero lembrar você que nós estudamos até agora que a nossa solução, a nossa salvação não é neste mundo e não é nas soluções deste mundo. A nossa confiança deve estar em quem? Dá, irmã, para a crente você confiar em Deus? Se não der, eu não sei quem mais pode. Amém, irmãos? Amém? Êxodo 3, 7 e 8. Estes versículos que eu vou dar aqui são exatamente os que os cristãos que estão dentro deste contexto neomarxista usam. 3, 7 e 8 de Êxodo diz, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores e porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, e é uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pronto. Então Deus viu a aflição do povo. Muito bem. Quem desceu para ajudar o povo? Foi Deus. Ele que chamou a Moisés, ele que instruiu a Moisés, ele que usou a Moisés. Afinal, de quem veio o livramento? Foi de Deus. Então, texto usado por eles, mas infelizmente não está contextualizado, ou seja, biblicamente não tem nada a ver com a sociedade perfeita.
Talvez possa se inferir que Deus queria uma sociedade livre do Egito. Tudo bem. Mas aqui não tem nada a ver. É sair de uma nação, porque eles não eram daquela nação, e Deus tirar, não tem nada a ver. Isaías 58, versículos 6 e 7. Diz, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da iniquidade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? O que nós vemos aqui é o profeta chamando atenção, e não foi o único profeta, não foi a primeira nem a última vez que Deus chama a atenção do seu povo a obedecer à lei, cuja lei reflete a justiça de Deus. Se uma coisa que Deus não é, irmãos, tem gente que entende errado o Deus da Bíblia e acha Deus injusto. Será que esse é um de nós? Porque o Deus da Bíblia que eu conheço, se é uma coisa que ele não é injusto. E ele aí está chamando a atenção do seu povo, como Jeremias chamou e disse, olha, se vocês não voltarem a cumprir a justiça, vocês vão pagar o preço, porque isso é desobediência contra mim. E eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Eu quero lembrar a mim e a você que em algumas nações, pelo excesso de injustiça, eu lembro no princípio que eu falei da aula, que Deus de maneira geral nos deixa colher a consequência das nossas escolhas, mas em alguns casos extremos na história da humanidade, Deus pôs a mão. E está na Bíblia alguns casos desse. Que ele determina contra esta nação, vai acontecer. Por quê? Por causa do excesso de injustiça. O caso de Nínive, pronto. Ele tinha determinado. E diz, vamos dar uma última chance. Vai lá, Jonas. E prega lá, não é? Então está aí. Então Deus está chamando o seu povo para que dentro da realidade do seu povo não haja injustiça. E nós, como crentes, somos chamados para não haver entre nós injustiça. Levítico capítulo 25, eu não vou ler com certeza inteiro, mas é o ano do jubileu, de deixar livre aqueles que têm dívida. Volto a dizer que o contexto dele é dentro do povo de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de corações. Então está aí, supostamente, a figura das classes mal vistas ou, enfim, que estão sendo injustiçadas. E Jesus veio para o injustiçado. Sim, Jesus veio para o injustiçado. Jesus veio para o injustiçado, Jesus veio para o rico, Jesus veio para o pobre, Jesus veio, como ele disse no texto lá de Zaqueu, que, diga de passagem, era bem rico. Amém? E se arrependeu com prova de arrependimento. E ele disse que não veio salvar o justo, mas o pecador ao arrependimento, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido ainda sendo judeu, todo mundo estava pronto para dizer, esse é mesmo um publicano, é um pecador, né? Estava perdido, mas como nós dissemos, todo aquele que estava em pecado estava perdido e foi para todos estes que Jesus veio. Então há razões que pode alguém dentro do cristianismo quis mostrar a cada um de nós, que sim, há escritores que mostram textos bíblicos, há pastores, nós vemos aí na mídia social, né? Levando a multidão a ver, a ter esta mesma visão, mas como nós vimos, o entendimento bíblico não é bem assim como a ideologia quer que nós vejamos, até porque a Bíblia não é uma ideologia. O Evangelho não é uma ideologia. A Bíblia e o cristianismo não ensina uma cosmovisão. Não. Esta palavra, por tão mais diferente que ela seja, são histórias, são poesias, enfim. Tudo isso que está aqui é a única revelação do Deus Criador para a humanidade. Através dela nós o conhecemos para a salvação e o caminho da salvação. E através dela, estando na salvação, nós conhecemos este caminho da salvação e sabemos qual é o nosso futuro, porque ele revelou para nós. O que ele quis revelar está aqui. Ok? O que ele quis revelar está aqui. E esta é a revelação, portanto, única de Deus para nós. Os problemas fundamentais do materialismo histórico. Um sistema sem Deus nega a existência, ou a atuação, ou a relevância. Segundo, um sistema de conflitos, sua força motora. Terceiro, um sistema dialético, idealização versus prática. Quando eu coloquei nesse primeiro subtópico aí, nega a existência,
como nós dissemos, Karl Marx negava a existência de Deus. Mas alguns, no decorrer da história, dizem, não, talvez exista um Deus, ainda sendo marxista, ou pelo menos simpatizante, ou de alguma maneira, né, parte deste movimento na sua maneira ideológica, diz, Deus existe, mas a atuação dele não é bem assim. Ou outros diz, não é relevante, não é relevante. Inclusive, muitas vertentes do evangelho, de muito evangelho tem sido pregado hoje, eu convivo com o mundo acadêmico cristão, irmãos. Eu sei o que eu estou falando. Muita vertente aparenta, pelo aquilo que eles propõem, que Deus existe, Deus é atuante, mas não está relevante neste momento, somente para ir aquilo que eles querem que vão. É uma coisa impressionante assistir isso. Mas nós que somos crentes humildes e debaixo da palavra de Deus, negamos tudo isso. Que Deus não só existe, na verdade, ele é atuante e ele é relevante. Mas, infelizmente, historicamente, este é o caminho que este sistema tem proposto. Salmo capítulo 14, versículo 1, diz, disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis, em suas obras não há ninguém que faça o bem. A realidade do mundo é essa, né? Os nécios, as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, dizem não a Deus e estão separados de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 22, um texto conhecido nosso, mas leiamos, por favor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Está aí. Que detém a verdade em injustiça. Então veja aí. O homem detém a verdade em injustiça, mas do céu se manifesta alguma coisa. Vamos ao versículo seguinte, 19. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, ou seja, o conhecimento de Deus, da existência de Deus, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos ideológicos. Se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, se fechou. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, aqueles que negam a existência ou a atuação deste Deus, ou até a relevância, estão de encontro a essa palavra, caem nessa categoria aí que Deus está falando. Provérbios 3, 5 e 6. Diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o quê? No nosso próprio entendimento. Confiar no Senhor e não levar o nosso entendimento como guia, a nossa ideologia. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, todos. Não é só na igreja, não é só na escola, não é só no trabalho, não é só no voto, não é só na padaria, não é só com a família. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Um sistema de conflitos é a sua força motora. Infelizmente, essa é uma realidade. A base fundamental é entender que nós estamos lutando porque existem esses conflitos, ou seja, há uma injustiça. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é cristianismo, né? Isto é para a igreja. Para a igreja. Então, essa realidade de coração. Não há conflitos, não deve haver conflito, ou seja, o conflito não pode ser motor, uma força motora no nosso coração. O que isso quer dizer na prática, irmão? Eu e você sentimos de brigar, reagir a alguma coisa com briga, com raiva, temos que repensar e trazer aos pés do Senhor. Isso é basicamente na prática. 2 Timóteo 2,14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Eu pergunto qual é a realidade que a nossa igreja, no nosso Brasil e outras igrejas no mundo também, onde eu estou, acontece a mesma coisa. Mas no Brasil, eu tenho visto isso de maneira muito grande. E a palavra do Senhor, ou nós obedecemos a palavra, por favor, a gente é crente, ou a gente decide obedecer a palavra de Deus, ou a gente vai ter que se prestar conta em relação a Deus. Se você está disposto e pronto, mas se o Senhor não está vendo, o que Deus vai te responder? Será que ele não está vendo?
Amém? Então ele diz que nós não tenhamos contendas de palavra que para nada aproveita, irmão. Ninguém ganha, só brigamos e a gente sai perdendo, porque não mudou a opinião de ninguém, não mudou a direção de nada. E nós, como igreja, estamos, na verdade, perdendo a nossa direção. Capítulo 13 de Romanos, versículo 8 e 10 diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quem é crente, irmãos? Quem é crente não faz mal ao outro. Deixa eu fazer isso aqui na prática pra gente. Que a gente está falando isso aqui de dois pensamentos filosóficos e ideológicos diferentes. Não tem nada a ver com a revelação da Bíblia. Mas agora que a gente é crente e acredita na revelação da Bíblia, ele diz, olha, se você desejar amar o seu próximo, se você não amar, e amar é brigar, é falar mal, é não querer. O amor não faz mal ao próximo, é o que diz o versículo 10. Então, se você deseja mal, se você fala mal, se você briga, o que nós estamos fazendo? Obedecendo a palavra de Deus? Não. Nós não precisamos, irmão, não é para crente. Tem o seu entendimento diferente, é seu direito. Escute, por favor, irmão. Tanto quem é de um lado, para quem é do outro, quem é do terceiro, porque tem muito lado. A gente fala mais de dois, mas tem mais. Principalmente no meio evangélico, dentro das nossas doutrinas. Nós temos vários caminhos. Você tem o direito e eu tenho o direito de escolher o que você quiser. Não muda a verdade da palavra de Deus. Mas se nós queremos ouvir alguma coisa da palavra de Deus sobre este tema, se é de Deus, então você não faz mal ao seu próximo. Se no seu coração você desejou mal a alguém, porque ele pensa isso, porque ele faz aquilo, porque ele fala aquilo, porque se, vamos dizer que na pior das hipóteses, o irmãozinho ou a irmãzinha realmente, meu Deus do céu, oh meu Deus, tá cego, cega, e na sua visão, é coitado, e tá fazendo mal também, vamos dizer que o lado dele esteja, porque acontece isso, né? O que você tem que ter, irmão? Pena da pessoa, irmão, tá cego. Então ore por ele em nome de Jesus. Peça, Senhor, abra o entendimento deste meu irmão em nome de Jesus. Ore. E se você ama muito, tenha coragem até de jejuar por essa vida. Em nome de Jesus. Isso é amor. Isso é amor bíblico, não é amor de platônico. Não. Isso é amor bíblico. Ok? Mas fazer mal para trás, ou ser o primeiro, ou desejar mal, não é coisa de crente. 1 João capítulo 3, versículo 14 a 18, diz assim. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Como é que a gente sabe? Diz João. Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Aí você vai dizer, eu vou seguir a leitura. Aquilo não é irmão. Aquilo não é irmão. Olha, irmão, você não chama nem de gente, chama de aquilo. Que coisa, né, irmãos? Eu quero dizer para você, querido irmão, que eu também sou tentada. Tem gente que me dá um arrepio tão grande nas suas expressões, na maneira de ser, às vezes na soberba. Tem algumas coisas que me irritam mais do que outras. Que, olha, irmão, a vontade que eu tinha até de reagir como eu estou falando que alguns de nós reagem, e chamar de aquilo não é irmão. E pode ser que exista algum destes todos que eu tenha determinada reação com eles, que não seja irmãos. Mas a maioria, para mim, é tristeza no melhor sentido, que não estou triste. Eu não estou triste, pelo contrário. São irmãos. São irmãos. Com as suas dificuldades, com a sua incapacidade de ver as coisas espirituais, mais ou menos. Com a sua carnalidade, com as suas decisões, alguns até nos seus pecados. São irmãos. E o que eu, como irmã, devo fazer por eles é clamar ao Senhor, ter misericórdia deles. E eu confesso que humanamente eu sinto como você, mas como crente eu tenho trazido este sentimento aos pés da cruz e eu tenho pedido ao Senhor, porque eu aprendi do meu pastor que a vitória, o amar do crente, você saber que realmente ama, não é trocar florzinha nem cara linda e dizer a paz do Senhor com a cara lavada quando seu coração se odeia, não. É você ter a liberdade de orar de coração por aquela pessoa. Vou seguir agora a leitura. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Eita, a palavra de Deus não deixa pra lá, hein? Meu Deus. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, ou seja, não vai pro céu. Ficou pesado pra gente aqui. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. E nós, eita, apóstolo João, é para não dizer o Espírito Santo de Deus.
E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu não sei nem como explicar isso. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então eu dei um exemplo espiritual que meu pastor passou para mim, mas uma mesma verdade. O amor não é de palavra, não é de sorriso de gerente de banco, mas é por obra, ou seja, se ama praticando. Eu nunca me esqueço algumas experiências que Deus me permitiu passar. Pessoas que me perseguiram, me fizeram mal. E para esses, irmão, a gente tem que lutar para amar o sujeito, viu? Que olha, é difícil. Ô luta que eu passei. Tem um que tá na minha memória aqui, tô pensando nele que eu tô falando, né? Que luta para amar. Mas amar por obra. Chegou um momento que a pessoa se feriu. Se machucou fisicamente. E pronto, olhei para um lado, não tinha ninguém para socorrer o irmão. Tem que ser eu mesmo. Lá fui eu. Socorrer fisicamente o irmão. Podia ter saído correndo, não sei, não quero saber disso, desaparecido. Mas o amor, a palavra diz, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E esse em verdade, uma das maneiras de comprovar, para além como o exemplo deu aí, de não ver alguém sofrer e passar batido, ou de, como aconteceu comigo, né, de ter que socorrer fisicamente a pessoa. Mas, em verdade, esta prova da oração sincera é algo muito relevante para nossas vidas. Seguinte, um sistema dialético, idealização versus prática. Mateus capítulo 23 e 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eram os fariseus, né? Então, toda pregação que não é vivida é que a gente chama de farisaica. Então, este sistema, que não é único, alguns sistemas, algumas ideologias, têm uma teoria diferente da realidade da prática. Volto a dizer, não é único, mas tampouco podemos negar que tenha acontecido historicamente. 2 Timóteo 3 e 5 é uma mesma verdade. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Afasta-te. Então, existem pessoas, como Paulo diz aí, que a aparência é uma coisa, mas as suas ações estão em virtude contrária àquilo que eles aparentam ser. E Deus nos diz, mantenha longe. Então, nos que nós vemos, agora, a palavra de Deus não tem isso, não tem uma aparência e uma essência, ela é a essência de Deus. As diferenças entre o evangelho bíblico e o materialismo histórico. Deus é existente e relevante para o homem individualmente. Deus presta conta com o indivíduo. Deus diz que o pecado é a causa de toda a corrupção. Deus assegura que só o novo nascimento transforma o homem. Então, essas são as verdades do evangelho bíblico. São simples. E são diferentes do materialismo histórico, como temos aprendido nessa lição. Deus existe e é relevante para o homem? Eu vou deixar o exemplo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, não só Deus existe, mas ele ama. Tá aí. E ele mandou o seu filho unigênito. Agora, é para que aquele que nele crê, todo aquele é um indivíduo. Tá aí. Tá? Então, Deus existe e ele é relevante para o homem individualmente. Essa é a principal separação entre conversa de sistema e conversa de evangelho de Jesus. O evangelho não veio para o coletivo, ele formou um coletivo, o corpo de Cristo espiritual, mas ele veio e ele se apresenta para o indivíduo, cada um de nós é salvo individualmente, e o segundo tópico já fala inclusive disso, Deus presta conta com o indivíduo, Romanos capítulo 14, versículo 10, diz o quê? Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Prestaremos contas, mesmo crentes. Não para condenação, mas de alguma maneira prestaremos contas. Mateus capítulo 25, 19, 23, 26 e 30 diz: E muito tempo depois, parábola que Jesus falou sobre os fins do tempo. Né? Ele foi embora, o Senhor da terra foi embora. Mas muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez o quê? Ajustou contas com ele. Cada um, chama um por um. Ao que deu 5, ao que deu 2, tá? Vamos lá, segundo versículo aí, o 23. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, porque sobre o pouco foste fiéis, sobre o muito te colocarei, entre no gosto do teu Senhor. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, aí é outro, né? Mau e negligente servo. Então, teve aquele que foi fiel e foi outro que foi mau e negligente. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Versículo 30, para terminar. Lançai, pois, este servo inútil
nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Então, há 2 destinos eternos através de uma prestação de contas que Deus fará com cada um individualmente. Apocalipse capítulo 20 e versículo 12 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Lá no finalzinho deste trecho aí, ele diz que foram condenados, né, aqueles que não estavam no livro da vida. Mas o julgamento foi individual, segundo as obras de cada um que estão escritas nestes livros. Então está a comprovação bíblica da prestação de contas, inclusive dos ímpios aí neste contexto, né, mas de cada um individualmente. Então nós entendamos, crente, que Deus fará justiça com cada um individualmente. Esta é a diferença entre o evangelho bíblico e um sistema, seja ele qual for, mas neste caso que estamos estudando aqui, o materialismo histórico. Deus diz que o pecado é que é a causa de toda a corrupção. O problema do homem é o pecado, toda a corrupção da humanidade, todo o problema que necessita agora de uma ideia diferente. Quem não quiser aceitar a ideia, que não é uma ideia, mas a revelação e o caminho de Deus, então, buscando o seu próprio caminho, são caminhos humanos, mas Deus está nos dizendo pela sua palavra que a causa dos problemas é uma só. Já sabemos qual é? Claro, é o pecado. Isaías 59, 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Separação de Deus. Atos 3 e 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ele quer mandar, mas só pelo perdão do pecado que nós encontraremos bênção. Qual é o próximo? Romanos 6, 23, bem conhecido. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aquela morte está falando de morte eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado gera morte eterna. Morte eterna para o indivíduo. Mas enquanto nas terras, nós sabemos que este pecado causa toda essa corrupção que nós estamos vendo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro, tá aí, é uma realidade do nosso dia a dia. Do coração humano, do coração pecador. Quisera que fosse só do pecador, né, irmãos? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns até se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas este sentimento é humano, é do homem, é deste mundo. Amém? Então, estamos aí com o nosso estudo terminando agora, que Deus assegura que só o novo nascimento transforma o homem. João capítulo 3, um texto pouco comprido, mas que nós conhecemos, vou andar rapidamente nele. Fala do novo nascimento, né? Capítulo 3 em diante, diz Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, negócio de ser crente, negócio de pertencer a Deus, é um novo nascimento. Ser transformado é nascer de novo. É algo que a linguagem humana não consegue perfeitamente explicar isso. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Tinha visão só humana, né? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Olha aí, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nasce da mãe, carne. Nasce do Espírito, Espírito. Tá aí. Tá? Então, este novo nascimento é um nascimento, é uma transformação espiritual. Esse é o ponto marcante para mim deste texto aqui. Não te maravilhes ter te dito que é necessário nascer de novo? O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E aí eu termino com essa pergunta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel, de Israel, e não sabes isso? Claro que Jesus entendia que ele não sabia. Mas ao perguntar isso para ele, prova que a religião em si não explica as coisas espirituais. E se nem a religião explica, uma religião baseada na lei de Deus, as coisas espirituais, o novo nascimento, o que é que uma ideologia humana pode? Não tem nada a ver com Deus. Então sejamos crentes em nome de Jesus. Não sigamos a ideologia alguma, mas o evangelho de Jesus Cristo.
Tenhamos as nossas propostas em clareza, em abertura perfeita, porque ele vai nos julgar individualmente. Individualmente. Todos nós, cada um de nós prestaremos conta. Os salvos é um tipo de conta, mas aqueles que não alcançarem a salvação, como nós vimos no texto de Apocalipse, outro tipo de conta. O fato é que Deus é justo e ele fará a sua justiça prevalecer. Tenhamos temor desta palavra, aprendamos sobre as filosofias deste mundo, mas nós não somos crentes ideológicos nem filosóficos. Nós não seguimos nem ensinamos uma cosmovisão. Existem várias cosmovisões no mundo, no entanto, nós vivemos, seguimos e ensinamos a verdade de Deus que foi revelada por essa palavra para nós. Que Deus abençoe você, professor, e você que é aluno, que apareceu por aqui e está aprendendo esta aula. Que Deus ricamente fortaleça a sua vida em nome de Jesus. Amém.